Boa noite, nossos legionários. Mais uma vez estamos nos encontrando numa reunião virtual. Hoje, então, dia 9 de novembro, segunda-feira, já no final do ano de 2020, um ano que passou sem a gente perceber muito. Mas estamos fazendo agora, nessa semana, uma atividade que sempre foi uma marca, então, da Legião aqui da Feliz, que é o meio frango, coxa sobre coxa, nesse caso do próximo sábado. E eu quero falar sobre isso, sobre ajudar. E na nossa Lelute, então, de hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre isso que é a base do grupo da Legião Evangélica, o auxiliar, a ajuda. E nesse caso, então, sábado é ajuda à paróquia. Alguém me parou na rua e perguntou: o nosso grupo de homens, como é que eles estão fazendo? Estão ajudando a igreja? A gente tinha que começar a ajudar a igreja. E eu disse, olha, eles têm se empenhado muito nesses últimos tempos e têm feito muito justamente pela nossa igreja. E daí eu dei uma elogiada e fiquei também contente com isso, de poder contar com a Lelute. Eu já me considero então um legionário, mas também sou pastor, e fico muito contente que a gente pode caminhar em conjunto e que nós temos um grupo que auxilia na igreja, que ajuda. Então hoje o tema da Lelute é ajudar. E essa vontade de ajudar vem da fé. As senhas diárias no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, hoje nos dizem: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. É a fé que nos instiga a fazer algo pelo próximo. É a fé que nos dá forças para ajudar. E que essa fé, então, sempre esteja viva dentro de nós. Assim iniciamos o nosso encontro da Lelute, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nos auxilia sempre a cumprirmos a Tua vontade e andarmos nos Teus caminhos. Abençoa a nossa reflexão hoje na Legião, que possamos aprender mais sobre Ti e também ser mais incentivados a ajudar o próximo. Auxilia-nos que o Teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite de encontro e que Tu, Senhor, também possa nos ajudar a manter viva sempre a nossa fé. Por Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, juntos dizemos amém. Amém, e que assim seja. Ajudar, né? E os que amam a Deus ajudam. Então hoje nós vamos escutar o hino Os que Amam Deus com o nosso coral evangélico da Feliz, que tem quatro homens da Legião, o seu Elpídio, o Grebin, o Johannes e eu. Então a gente tem uma força ali dentro do coral também, como legionários. Os que amam Deus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, e seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam
meus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bem, legionários, hoje a nossa proposta é falar sobre ajuda, sobre ajudar. Esse é o tema da nossa legião hoje, dia 9 de novembro. Jesus Cristo, um resumo da sua caminhada e do seu olhar para o ser humano foi esse. Ele quis ajudar, ele curou, ele ensinou, ele aproximou as pessoas de Deus e tudo isso foi uma forma de ajuda. E um texto que nós vamos ler hoje, o texto que nós vamos ler hoje do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15, nos mostra um desses grandes momentos em que Jesus olha para o povo e pensa, eles precisam de mim, de uma ajuda concreta. Nesse caso de alimento, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, segundo o evangelista João. Então, ouçamos. João 6, 1 a 15. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto ele fazer muitos milagres, curando os doentes. Jesus subiu num monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava chegando. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a reação de Felipe. Felipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menininho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os partiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos, com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Aqui é a palavra do Evangelho de João, mostrando o momento em que Jesus faz esse milagre que é muito conhecido, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava com os seus discípulos, no momento em que ele imaginava que iria ensinar só os discípulos, ele atravessa o lago da Galileia para ficar um pouco mais a sós, mas quando ele chega do outro lado, já tinha uma multidão que estava esperando ele e que queriam ouvi-lo e estar com ele, e essa multidão era muita gente mesmo. O texto diz 5.000 homens. Então eles não contavam as mulheres e as crianças, e tinha crianças, porque o menininho que deu os 5 pães e 2 peixinhos era uma criança. E então Jesus Cristo pergunta aos discípulos, e o que nós vamos fazer? Esse povo precisa comer. E os discípulos já fizeram as contas, quanto eles iam gastar. Eles nunca teriam esse valor para comprar pão para essas pessoas. Agora a gente tem que pensar, Jesus perguntando para os discípulos e os discípulos apavorados. Como é que nós vamos cuidar, como é que nós vamos ajudar todas essas pessoas que vieram aqui escutar Jesus e não tem nem o que comer? Como a gente vai ajudar? E então, provavelmente, chega um menininho ali para os discípulos, vendo que eles estavam pensando o que fazer, e esse menininho oferece
5 pães e 2 peixinhos. E muito provavelmente os discípulos devem ter negado essa ajuda, porque eles eram muito relutantes quando as crianças chegavam perto de Jesus. Isso tem até o texto de Jesus e as crianças fala isso, os discípulos não gostavam. Mas diante da situação, não tinham nada. Eu imagino eles chegando perto de Jesus com aquele menininho, chegando ali dizendo para Jesus, olha, esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. E então Jesus imediatamente manda o povo sentar. Isso era um sinal de que, pronto, vocês podem relaxar, podem esperar e tudo vai ser providenciado. E então Jesus recebe aquela oferta daquele rapazinho, que muito provavelmente deve ter ido super orgulhoso entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus reparte, e a gente tem que imaginar os discípulos vendo aquele pão, aquele peixe sendo repartido, e imaginando, isso nunca daria para todo aquele povo. Mas quando eles começam a repartir, sempre tem de novo nos cestos. E então esse milagre acontece como um exemplo de que a gente sempre deve ajudar, de que a gente sempre deve tentar ajudar. E isso pode ser feito com o mínimo que a gente tem. E Jesus Cristo, então, ele não passa uma mensagem de eu posso simplesmente fazer um milagre. Não é isso. A multiplicação dos pães e peixes ela traz outra mensagem, de que quem está junto com Jesus pode ajudar. É a mensagem para os discípulos. E assim também é com os legionários. Eu fico muito satisfeito, orgulhoso de trabalhar mesmo com os legionários. E de ver de novo uma parceria da gente dando tão certo, os cartões terminando. Hoje de tarde a Inês me ligou dizendo se eu tinha uns cartões em casa, porque ela já estava com poucos cartões e foram feitos mais 50 cartões. Eu entendo isso como Deus também nos dando uma bênção, uma ajuda. Eu sei que a gente tem toda uma dificuldade agora nesse tempo de Covid para fazer a coxa e sobrecoxa, mas Deus tem estado do nosso lado também, as coisas se multiplicam e como é bom a gente ver isso. E sábado vai ser um momento então para talvez muitos de nós nos reencontrarmos de novo, com todo o cuidado, com toda a atenção, mas a gente fazer uma multiplicação ali. E a gente multiplicar a nossa ajuda, o nosso cuidado também com a nossa paróquia, que é uma paróquia pequena, mas que é grande em ação, em pregação e tem sido muito grande em testemunho. E essa parceria com a Lute é mais um desses testemunhos. Um testemunho em cima de uma ajuda. Então, vamos com Jesus e ele vai nos dar a multiplicação, ele vai nos dar a ajuda e vai ser como quando ele multiplicou esses pães ali, tão pouco, 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Assim também a gente multiplica o nosso testemunho. E não é um ano difícil como esse que vai também abalar nossa paróquia, se a gente tem grupos de discípulos como os legionários. Certo, gente? Que Jesus Cristo nos ajude também nessa multiplicação e nessa ajuda que a gente tem feito. Vamos fazer a nossa oração? Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus de bondade e multiplicas as bênçãos em nossa vida. Mesmo num ano difícil como este ano de 2020, Tu nos deste também muito que agradecer. Por isso, te agradecemos por estarmos ainda firmes com a Legião. Te agradecemos por essa parceria do próximo sábado entre a Legião e a paróquia, que deu certo no passado e já está dando muito certo esse ano de novo. Obrigado, Senhor, pelo nosso grupo, por podermos ajudar e por podermos multiplicar as Tuas bênçãos. Nos dá sempre força para sermos bons legionários, que testemunham e levam o ensinamento de Jesus Cristo também ao mundo. Isso pedimos em nome do nosso Senhor, Ele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim seja, e que sábado a gente tenha um belo testemunho. Mais uma vez, porque tudo que a gente faz não é só promoção, é um testemunho, é um testemunhar de Jesus Cristo. E que nós, legionários, possamos dar o nosso testemunho de que nós estamos auxiliando a nossa paróquia a pregar o Evangelho, a falar de Cristo para muitas pessoas. E que assim seja, gente. Certo? Eu tenho uma última notícia, então. Os pães estão doados. Conseguimos doação de 500 pães. Então, isso é uma beleza. O Luiz do Bazar vai doar. Certo, gente? Uma boa noite. Ficam com Deus. E até sábado para quem vai se reencontrar lá.